Olá pessoal, eu sou o Thiago Ribeiro, sou responsável pelo sucesso do cliente aqui na Soul Startups e um dos sócios fundadores. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a forma que a gente deve usar para elaborar uma ideia de negócios, né? Como a gente deve elaborar uma ideia de negócio de uma forma que ela possa ser validada, ou seja, que a gente possa testá-la. Estamos falando aqui de uma perspectiva científica, né, de um approach científico para o empreendedorismo. Um approach science-based entrepreneurship que a gente está falando. Nós estamos falando de um processo em que nós partimos de hipóteses e chegamos em fatos, né? Não é, sim, um processo comum no desenvolvimento de negócios, mas é um processo que vem ganhando bastante adesão no mundo todo, e nós somos um dos que estão militando para que a gente trabalhe dessa forma aqui no Brasil. Primeira questão fundamental é, nós temos que ser persistentes para conseguir realizar os nossos projetos, mas a gente não pode ser cabeça dura de imaginar que as nossas hipóteses, que não são fatos, que as nossas ideias, que não são fatos, elas são boas e devem ser mantidas intactas do começo até o fim do processo. A gente tem dois processos que acontecem simultaneamente na nossa mente, né? Um processo lento, racional, e um processo rápido, intuitivo. Vocês podem ler o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, que vai tratar desse assunto. E quando a gente tem uma ideia de negócios, normalmente ela nasce do nosso inconsciente. E o que nós vamos fazer aqui é trazer ela para o nosso consciente, tornar ela racional, trazê-la para a perspectiva racional. De fato, quando a gente desenvolve uma ideia de negócios, a gente está baseado em premissas, mesmo que essas premissas não sejam tão óbvias e tão claras no início. Elas vão ter que ser trazidas à tona para que a gente possa avançar. Para a gente colocar a nossa ideia em uma perspectiva racional, a gente precisa dar alguns passos. O primeiro passo é transformar essa nossa ideia numa tese de negócios. Nós vamos ver como faz isso. O segundo passo é listar as premissas que sustentam cada uma das hipóteses da nossa tese de negócio. São 3 grandes hipóteses que sustentam uma tese de negócio. Depois a gente vai escolher, dentre essas premissas, aquela que a gente tem menos conhecimento, aquela que a gente julga mais arriscada. No quarto passo, a gente vai montar um experimento, que deve ser o mais simples e o mais barato possível. Aqui a gente recomenda um tipo específico de experimento que a gente vai falar, e a gente vai repetir isso até esgotar todas as premissas, porque se houver uma das premissas que não são verdadeiras, é possível que desmorone todo o nosso entendimento sobre aquele assunto. O quinto passo, a gente decide, com base nesses experimentos, se a gente persevera, se a gente pivota, ou seja, muda a nossa ideia, ou se simplesmente abandona o caminho que a gente estava imaginando e vai para outro caminho. O passo 1, né, quando a gente faz para transformar nossa ideia de negócios em uma tese de negócios, ou seja, eu tenho uma ideia que eu quero fazer algo, e como é que eu transformo isso numa tese, em algo que possa ser validado? Então, uma tese de negócios, ela vai ser composta de 3 partes. E ela vai mais ou menos, a gente vai construir um enunciado que é mais ou menos assim. Aí você coloca os seus segmentos de clientes, irão comprar, assinar, utilizar. Você descreve a sua solução, porque você descreve sua proposta de valor. Vamos ver como é que isso fica na prática. Então, a primeira hipótese diz respeito ao quê? A existência de um problema real enfrentado por um determinado segmento de clientes, ok? Então, existe um problema, existe um segmento de clientes, eles trabalham para resolver isso. Para quem a gente está criando uma solução? Certo? Vamos descrever com o máximo de detalhes e especificidade o segmento de clientes para quem a gente está tentando beneficiar com a nossa solução. E qual o problema que a gente pretende resolver desse cara? Quais são as tarefas que eles querem e precisam desempenhar? Quais os objetivos? Quando eles enfrentam um problema, quais são as suas dores? A gente pode detalhar o máximo possível isso para a gente ter uma clareza grande sobre o que nós estamos fazendo. A segunda hipótese vai dizer respeito a quê? A solução que eu quero dar ao problema. Eu quero criar uma solução. Então, o que é a minha solução? É uma plataforma, um aplicativo, um hardware, um software? Ela é um serviço? O que é que nós estamos criando para resolver o problema? E o que faz isso, certo? Como ela ajuda o nosso segmento de clientes a resolver o problema, certo? E, por último, e uma das mais importantes, é como a gente diferencia a nossa solução em relação aos nossos competidores. Ou qual é a nossa proposição única de valor? O que nos faz diferente e o que nos faz mais atrativo do que os
as soluções já existentes no mercado. Tendo por base, como eu costumo falar aqui, que não existe nenhuma solução que não enfrente competição. Você pode não ter competidores diretos, concorrentes, mas você vai ter indiretos e vai ter substitutos com certeza, certo? Então, por que os segmentos de clientes vão preferir a nossa solução em detrimento da dos nossos competidores? Qual é a nossa proposição única de valor? E como a nossa solução se diferencia das demais soluções existentes no mercado? Ok? Então, com isso, a gente formula uma tese de negócios. Então, a gente vai listar as premissas que sustentam a nossa tese de negócio para cada uma das nossas hipóteses, ok? Então, como exemplo, nesse artigo, nesse vídeo, a gente está falando do Uber. Um possível segmento de clientes do Uber, não é o conjunto dos segmentos de clientes do Uber, prestem atenção. Então, a gente está escolhendo um para exemplificar para vocês o processo mental que a gente tem que fazer, certo? Então, a gente vai pensar no adotante inicial, um provável adotante inicial de um serviço como a Uber, por exemplo, sem lembrar da história da Uber, que ela começa com o Uber Black, depois ela vai para o Uber convencional, né, com o Uber mais barato. Mas vamos supor que ela quisesse lançar o Uber já no formato de carros populares. Então, a gente está imaginando um dos segmentos de clientes que a gente pode imaginar são jovens de classe média que vivem em grandes centros urbanos, que não possuem veículo próprio ou preferem usar o transporte público e, portanto, existe isso mais fora do Brasil do que no Brasil, mas isso aqui no Brasil também existe, na cidade de São Paulo, do Rio, tem vários jovens de classe média que utilizam o transporte público. Por que esse cara? Porque eles precisam se deslocar e a gente sabe que a last mile, que a última milha, e que internamente nos bairros é muito precário o sistema de transporte no Brasil. Portanto, as pessoas acabam precisando de alternativas para chegar no destino dela. Elas vão até um ponto com metrô, ou até um ponto com ônibus, depois elas ou têm que fazer várias baldeações, ou têm que criar alternativas para isso. Por isso a gente está imaginando que esse é um segmento que possa ser interessante. Quais as nossas premissas nesse caso? Por que a gente escolheu esse segmento? Porque, na nossa opinião, jovens são mais propensos a testar novas soluções do que as pessoas mais velhas. Jovens que dependem de transporte enfrentam dificuldades para percorrer todo o trajeto. Essa é uma outra hipótese que a gente tem. E as soluções atuais, por exemplo, para essa última milha, como um serviço de táxi, é evitado pelos jovens porque o custo é elevado para ele. Certo? Então a gente sabe que a plataforma, que o Uber criou uma plataforma multilateral, pelo fato de todo mundo estar em movimento, precisa ser um aplicativo para celular. Mas tem premissas que também sustentam a hipótese de por que um aplicativo para celular. Por que teria que ser assim? Então, as soluções atuais demandam muito tempo, certo? Seguir o trecho a pé, alugar uma bike ou fazer baldeações leva muito tempo. As soluções alternativas mais rápidas são muito dispendiosas e nem sempre disponíveis. E nossa solução oferecerá o quê? Um serviço disponível, um atendimento rápido e com custo compensador, segurança de provas sociais, por exemplo, que o Uber oferece para os motoristas, depoimentos e scores sobre os motoristas e os passageiros. O passo 3, a gente escolhe dentre essas premissas que a gente listou, aquela que a gente tem menos conhecimento, que a gente julga mais arriscada. Então, sobre os segmentos de clientes, o que a gente pode dizer que é arriscado? A gente pode dizer que eles enfrentam dificuldade. Por exemplo, os jovens enfrentam dificuldade para percorrer todo o trecho. Pode ser que isso não seja verdade. A gente precisa verificar se isso é verdadeiro. Se eles precisam realmente de um serviço para fechar essa ponta. Sobre a solução, se os segmentos de clientes vão confiar em cadastrar os dados bancários, né, os cartões, no pagamento do aplicativo. Aqui no Brasil a gente já percebeu que o Uber teve que recuar e aceitar dinheiro, porque esse é um ponto que acaba dando problema aqui. Sobre a proposta de valor, as soluções alternativas como o táxi são muito dispendiosas e nem sempre disponíveis. Então a gente tem que entender se as pessoas acham ela cara e se acham que o serviço não é bom, certo? Com base nisso, a gente vai para campo, certo? A gente vai validar essas pesquisas, vai validar essas hipóteses com pesquisas etnográficas. No caso, o mais adequado é uma pesquisa contextual, ou seja, você vai até o ambiente onde está esse jovem, você vai encontrar jovens saindo do metrô,
jovens saindo dos terminais de ônibus e conversar com essas pessoas rapidamente para entender o que elas acham daqueles pontos que a gente levantou ali atrás, certo? Se o táxi é caro, se eles têm dificuldade para chegar no lugar, se eles cadastram, né, meios de pagamento no celular, se eles já usam algum tipo de aplicativo, esse tipo de coisa a gente precisa entender. Isso é um sprint etnográfico, são conversas rápidas de até 10 minutos com os nossos usuários potenciais, com os nossos clientes potenciais. No fim, é importante a gente pegar e buscar dados desses potenciais clientes para que a gente possa chamá-los para entrevistas em profundidade numa próximo estágio do desenvolvimento da nossa solução, ou ainda na validação ou também na frente do desenvolvimento da nossa solução. E o que a gente está buscando? Mentalidade, atitude ou comportamento que corrobore as nossas hipóteses, as nossas premissas. Ou seja, a gente tem que encontrar jovens reclamando do tempo de espera, jovens reclamando que eles têm que caminhar muito, jovens reclamando do preço do táxi. A gente tem que encontrar pessoas descontentes ou com dificuldades ou com dores para executar esse deslocamento, né, que o Uber proporciona para as pessoas. Então, basicamente, essa é a ideia. Quando eu recolho essas informações, eu vou ter conhecimentos novos sobre meus segmentos de clientes, insights importantes sobre eles, e eu vou ser capaz de decidir se a minha ideia é boa, se a minha ideia é ruim, se ela precisa ser melhorada, e de que forma ela pode ser melhorada a partir dos insights dos próprios clientes, possíveis clientes da minha solução, certo? Agora, se você tem uma ideia, se você tem um projeto em andamento e tem dúvidas em relação a como fazer isso, você pode nos procurar. Nós temos hoje um fluxo de validação do problema montado para auxiliar você nesse caminho. Esse fluxo conta com videoaulas, materiais de apoio como e-books e cadernos temáticos do tema e também mentorias gratuitas. Então, a gente está aqui à disposição de vocês que tenham dúvidas em relação a como fazer essas validações iniciais ou como transformar uma ideia de negócios em algo que possa ser validado. A gente está à sua disposição. Eu sou o Thiago Ribeiro e agradeço mais uma vez a todos que aqui estiveram. Um grande abraço e até breve.